Queremos dar as boas-vindas mais uma vez a você que está participando da nossa aula, transmitida aqui pelo nosso canal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos reunidos aqui mais uma vez para a gente estudar esse panorama do Antigo Testamento que nós temos compartilhado aí com tantos alunos em momentos tão oportunos através das nossas redes sociais. Hoje vamos compartilhar o segundo livro do profeta Samuel. Então venha conosco participar desse momento que é muito especial. Eu gosto sempre de orar pedindo a graça de Deus para esse momento e espero que você tenha acompanhado a sequência aí das nossas aulas e seja edificado sempre. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, somos agradecidos pelo privilégio de participar desse momento de edificação através da Tua Palavra. A visão panorâmica do Antigo Testamento nos permite olhar a história de uma forma ampla, ver a grande manifestação do Senhor na história e também as muitas lições que podem ser aplicadas à nossa vida. Que cada uma dessas experiências também nos convide a algo maior e mais profundo, para um mergulho em experiências e histórias que vão encher ainda mais a nossa vida de edificação. Peço que o Senhor abençoe esse aluno que está acompanhando, a aluna, e todas as pessoas que do outro lado, com sede em seus corações, querem conhecer mais sobre Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus que nos revela a presença de Deus e o agir de Deus na história. Fala conosco, Senhor, hoje nesse encontro. Pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, por onde eu quero começar a nossa aula hoje? Você já fez o primeiro livro de Samuel e agora quero convidar você para a gente pensar no segundo livro. No primeiro livro do profeta Samuel, só para a gente lembrar, nós temos 3 personagens ali, que é o próprio Samuel como profeta, como juiz de Israel também, e como sacerdote. E na sequência temos o rei Saul, com os seus 40 anos de reinado, e logo depois Davi, com mais 40 anos de reinado, fazendo parte da monarquia, especialmente no período da monarquia, o período da história de Israel, em que o reino está unido. Hoje, nós vamos olhar com uma visão mais atenciosa para a figura de Davi, porque o segundo livro do profeta Samuel, ele se estende pela consolidação da monarquia. Se o livro dos Juízes, ele é um tempo de teocracia, onde Deus coordena e dirige seu povo, o livro de Samuel, o primeiro, marca uma transição da teocracia para a monarquia. Então, para iniciar, eu quero ler um texto davídico, um texto que não está aqui no livro do profeta Samuel, que é o Salmo de número 32. Quero convidar você para abrir a Bíblia nesse texto e você marcar esse texto aí na sua Bíblia, porque é importante você entender quem é o rei segundo o coração de Deus. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E aqui há uma
declaração que completa esse texto, que diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Essa é uma boa narrativa atribuída a Davi. Esse sim é o homem segundo o coração de Deus. Para a gente pensar sobre esta lição, esse tema traduz bem a história de Davi. Nós vamos, na nossa visão panorâmica ou no conteúdo da nossa lição de hoje, mais uma vez passar aqui por esta visão que detalha um pouco das características do livro, com as informações básicas, com uma sentença sobre o livro e um esboço do livro de Samuel, que tem 24 capítulos. Então, nós vamos gastar uma atenção mais específica aqui sobre os destaques, observando a ascensão de Davi, a queda de Davi, os desastres de Davi e os feitos de Davi, que é assim como o livro está dividido. E a gente finaliza com a cronologia de Davi, pensando do seu início até o fim da sua vida, a como olhar isso na linha do tempo. Então, venha fazer parte da nossa aula de hoje. A gente começa considerando aqui esse resumo básico, que são as informações básicas sobre o livro. Para você se situar, acredito que tem sido importante fazer esta, vamos dizer, essa abordagem do panorama do Antigo Testamento, porque através dela estabelecemos uma linha de ação na história, onde é possível entrar em diversas janelas e mergulhar no conteúdo que as Escrituras apresentam. Aqui, por exemplo, nós temos a indicação do autor, como sendo Samuel, o último juiz de Israel, o profeta e também sacerdote. Ele tem uma tríplice função. A sua data, que é a data em que compreende os registros históricos de 1100 a.C. a 970 a.C., o alvo é mostrar o estabelecimento da monarquia, uma vez que o primeiro livro de Samuel foi uma transição da teocracia, governo de Deus, para a monarquia, o governo de um monarca. E nós temos como, vamos dizer, um texto básico, texto áureo, que traduz algo que é muito significativo em todo o livro, que é o capítulo 7, o verso 16, que fala justamente de uma aliança que Deus estabelece com Davi. Esse é o texto, segundo Samuel, capítulo 7, 16, veja: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. É muito importante olhar para esse texto, porque foi Israel quem trocou o governo de Deus buscando um rei. Isso significou, no primeiro livro, uma rejeição a Deus. Mas quando Deus levanta Davi, Deus estabelece uma monarquia. E mais do que isso, através de Davi, ele também firma uma aliança com Davi, de que não vai faltar sucessor, de que o trono estará sempre estabelecido. E é importante lembrarmos que aqui há um caminho traçado para a vinda do Messias, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, segundo os escritos do Antigo Testamento. De maneira que o segundo Samuel 7,16 é um marco importante dentro do livro, para a gente pensar na pessoa, na figura e no reinado de Cristo. Se formos pensar numa frase ou uma sentença que define esse livro, acredito que esta é a sentença. Deus, ele consolida a monarquia de Israel por meio de Davi, revelando a justiça ao dar a terra a Israel e conceder sua graça ao disciplinar o rei e o povo. O que nós encontramos aqui nesse segundo livro é Deus agindo, sim, para consolidar a monarquia através de uma pessoa que
está sujeito à queda, como eu e você, que foi o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos sobre, então, qual é o esboço que serve de amparo para o estudo do livro de 2 Samuel? Eu apresento aqui essa estrutura que você pode ver, divide o livro em 4 grandes blocos. E eles são fundamentais para a gente compreender aí, vamos dizer, o agir de Deus através de Davi. Percebam, dos capítulos 1 a 10, você encontra a ascensão de Davi. Nos capítulos de 11 a 12, você encontra a queda de Davi. Nos capítulos 13 a 20, os desastres de Davi. Nos capítulos 21 a 24, observe aqui, você encontra as proezas de Davi. Então, é possível olhar numa visão ampla o livro, tendo como pano de fundo esses acontecimentos, divididos em 4 principais blocos. Como a nossa aula tem a ver apenas com uma visão panorâmica, não cabe aí uma investigação minuciosa sobre cada um destes temas. Mas é muito importante você ter uma visão sobre eles, e na aula de hoje, pelo menos, nós vamos adentrar um pouquinho em algumas destas narrativas que aqui eu pude mencionar e quero separar e sinalizar para você. Antes, vamos ter uma visão geral. Percebam, capítulos 1 a 10, a ascensão de Davi. Ela começa com Davi assumindo o reinado sobre Judá em Hebrom. E logo vive uma guerra civil com o norte. Após a morte de Saul. E Isbosete, o filho de Saul, aí naquele conflito, vai perder a sua vida até que o rei Davi vai assumir definitivamente o trono, unindo Judá e Israel. A gente vai poder ver isso um pouquinho mais à frente. Jerusalém é estabelecida como a capital, a arca é trazida para Jerusalém e os planos para o templo, a construção de um templo, aparecem aqui justamente nessa ascensão de Davi. Isso marca a era dourada do ministério de Davi, e poderíamos dizer que se o primeiro livro do profeta Samuel fosse apenas os capítulos de 1 a 10, nós não teríamos, por assim dizer, nada que pudéssemos apontar Davi a respeito de sua queda. Teríamos um recorte magnífico, dourado até, da sua experiência como rei, mas a Bíblia narra as experiências também dolorosas na vida de um homem que é segundo o coração de Deus. Aí você entra para o segundo bloco, que é justamente esse. Apenas em 2 capítulos você tem a queda de Davi, desde a sua apostasia espiritual, que diz respeito a, vamos dizer, a negligência espiritual de não ter acompanhado o seu exército, uma vez que esta era a prerrogativa do seu comandante. Logo em seguida, por causa desse evento, nós vamos verificar que acontece um adultério com Betseba, uma trapaça, ele tentando esconder o seu erro, e por causa disso, o assassinato de Urias, e posteriormente, para encobrir o seu erro, o casamento com Betseba, até que o profeta Natã tem uma abordagem para trazer-lhe a mensagem de Deus. Você tem aqui a morte da criança, fruto desse adultério, o nascimento de Salomão, sim, com esta mulher que ele tomou para si, e os juízos de Deus sobre o reinado de Davi. Os capítulos 11 e 12, então, vão focar nesse desalinhamento, podemos dizer assim, de Davi como rei segundo o coração de Deus. Passando para os capítulos 13 a 20, aqui nós vamos encontrar, eu posso chamar de conflitos familiares, que são frutos, vamos dizer, de uma atitude de desobediência a Deus, de uma sentença de julgamento de Deus que afeta a família de Davi. Então tem uma série de desastres aqui, problemas familiares, eu diria que traduz bem
o que aconteceu com Davi. Veja, o estupro de Tamar, que é um incesto cometido por Amon, o assassinato de Amon, que é um homicídio causado por Absalão, e aí você percebe a revolta de Absalão contra Davi, a fuga de Davi, ele tem que fugir para que o seu próprio filho não tire a sua vida, até que depois da morte de Absalão, Davi volta ao trono, num clima de mais conforto e consolo, mas ainda assim com a sua credibilidade um tanto quanto arranhada, devido a esses problemas familiares. Até que do capítulo 21 ao 24, você vai encontrar aí as proezas de Davi, que diz respeito ao caso dos gibeonitas, em que ele refaz um mal feito de Saul, o cântico de louvor de Davi, as últimas palavras de Davi, os principais guerreiros, que são conhecidos como os valentes de Davi, o censo e a praga, algo que identifica talvez a soberba de Davi em ter um exército e saber quantos eram estes seus soldados, para garantir-lhe a vitória, e a praga que, como castigo de Deus, é concedida para que ele escolha, termina com ele oferecendo sacrifício a Deus no Vale de Araúna, mas também com a compra do local onde futuramente será construído o Templo de Jerusalém, que não será construído por ele, mas por seu filho. Eu quero, olhando para este conteúdo, então, fazer alguns destaques. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Vamos fazer esse destaque que é importante. Esse destaque está no capítulo 5. Se você olhar na sua Bíblia, capítulo 2, eu peço que você faça isso aí, por favor. Davi é aclamado rei de Judá, após a morte de Saul. Isso acontece em Hebrom. Aí você vai para o capítulo de número 5, e você tem um momento quando, depois da morte de Isbosete, que é o filho de Saul, definitivamente Davi vai assumir o reinado de Judá e de Israel, porque aqui ele é rei somente de Judá. Acompanhe comigo aí no capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, é importante você perceber que no capítulo 5, apesar dele aparecer um ungido desde o primeiro livro, somente aqui no capítulo 2, ele é ungido rei de Judá, e um pouco mais à frente, quando ele tem 30 anos, ele é ungido rei de Israel e Judá, ou seja, ele é o rei de todas as tribos de Israel. E é importante agora olhar desse ponto de vista. Uma das suas conquistas é a capital de Jerusalém, que é conquistada, que é a chamada Sião, e é nesta cidade onde Davi transfere a capital do seu reino de Hebrom para Jerusalém. E aqui é importante destacar esse outro aspecto que nós encontramos aqui. Veja, no capítulo 6, aqui tem um fato interessante, porque Davi, quando trouxe a capital de Hebrom para Jerusalém, ele também quis trazer a arca. E esse é um episódio interessante da gente ler, que está no capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus,
sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Acontece um episódio bem interessante aqui. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Naacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e Deus o feriu ali porque estava, ou por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Nesse contexto da ascensão de Davi, esse é um episódio muito interessante. Davi precisava desta arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Com um carro novo e com um cortejo organizado, se dirigia para Jerusalém. E Uzá, que era filho de Abinadab, responsável pelo transporte da arca, percebeu que no movimento que os bois fizeram tropeçando, a arca se inclinou para cair. Ele correu e fez uma atitude que era contrária à ordem de Deus, não poderia tocar na arca. Movido por uma intenção de sustentar a arca, ele toca na arca e comete uma irreverência. E ele morre instantaneamente ao tocar na arca. Davi, vendo esse episódio, Davi fica marcado com essa soberania de Deus, e ele não aceita, porque Deus havia matado Uzá diante desse percurso. Parecia ser uma missão tão nobre, mas diante dessa irreverência, ele teme a Deus e reconhece que não pode estar diante da arca de Deus de qualquer maneira. Então ele não leva de fato a arca para Jerusalém, no lugar onde precisava ou pensava ir, mas ele leva para a casa de Obed-edom, o geteu, e a arca fica ali. E diz o texto que a arca, que Deus o faz prosperar naqueles dias. Qualquer sinal de irreverência da nossa parte, ele não é uma autorização, ainda que com uma boa intenção. Nós não podemos agir com irreverência diante da grandeza e soberania de Deus, só porque estamos calçados de uma boa intenção. No curso da história de Davi, essa narrativa acontece e aparece como um elemento importante para dar ensinamento à liderança e à responsabilidade que Davi tem de conduzir o povo na presença de Deus. E isso é importante porque isso vai forjar o caráter dos levitas, isso vai forjar a compreensão que Davi tem sobre adoração, e é muito importante. O outro aspecto que nós encontramos aqui nesses capítulos de 1 a 10, aparece no capítulo 7, que é o plano para o templo. Davi, ao chegar em Jerusalém, lá no capítulo 7, ele habita em casa própria, e então ele diz o seguinte: nós habitamos em casas construídas, mas a casa do Senhor é uma tenda, não é uma casa como a nossa. Ele fala ao profeta Natã, o profeta diz: faça como você quiser, Deus é contigo. Mas Deus mesmo aparece ao profeta para dizer: não é assim. Eu nunca pedi uma casa, eu nunca reclamei de um lugar, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E é nesse contexto
que ele faz uma promessa, que ele faz uma aliança com Davi. É nesse contexto que ele diz que o seu sucessor é quem vai construir o templo. E ele está falando de Salomão. Vamos levar em consideração, e é muito importante você perceber isso, que aqui o Senhor diz que o seu filho vai construir o templo. Quem foi que construiu o templo de Jerusalém? Salomão, o filho de Davi. Mas quem foi o filho de Davi? O filho de Davi com Betseba. Deus que anuncia que o filho de Davi, o seu sucessor, vai construir o templo. Ele sabia que na trajetória de Davi, ele cometeria, vamos dizer, uma queda. Ao falar sobre o seu sucessor, é preciso compreender que na soberania de Deus, não é o melhor filho de Davi, como se pudéssemos dizer isso, mas o sucessor do seu trono, que veio a ser justamente o filho de Davi com Betseba, aquela com quem ele cometeu um adultério. É muito importante a gente perceber que há uma manifestação de graça na história do povo de Deus, e é claro, essa experiência vai fazer parte da genealogia de Cristo. Então aqui, de uma forma geral, nós podemos ver muitas conquistas. Até que nós chegamos ao capítulo 11, e especialmente, eu posso dizer, no capítulo 11, se você abrir aí a sua Bíblia, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui a gente pode dizer que esta é a negligência espiritual, no tempo em que os reis costumavam ir à guerra. A presença do rei era a presença do intercessor, era a presença daquele que espiritualmente tem ali a prerrogativa de buscar diante do soberano Deus o poder e a força para conquistar uma nação. Nesse tempo de negligência, Davi, diz o texto, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, ela veio, e ele se deitou com ela, tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui a casa caiu. O homem segundo o coração de Deus vive primeiro a negligência, e depois ele vive uma experiência de se apossar da esposa de um dos seus generais, e ele toma para si e comete aí um adultério, e a vida de Davi como rei fica absolutamente desonrada diante de Deus. Não bastasse isso acontecer, veja, nós temos aqui a trapaça, as coisas que vão acontecendo, Davi tentando trazer Urias para assumir esta criança, até que, não conseguindo, ele promove o assassinato, colocando Urias na linha de frente do campo de batalha. Ele é morto. Para resolver essa questão, Davi se casa com Betseba como se pudesse colocar um lençol e um pano sobre toda a sujeira da sua liderança. Mas é exatamente aí quando nós temos um episódio muito marcante. Capítulo 12, você tem Natã repreendendo Davi. Quero que você dê uma olhada nesse texto, faz muito sentido. Capítulo 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe,
Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. É muito importante a gente olhar esse texto e perceber que nessa trajetória, o que é que Natan faz? Natan chama Davi para estar na plateia e para acompanhar um episódio. E Davi vai acompanhar essa história, um homem rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha muitas posses e muitas ovelhas e muito rebanho. O homem pobre tinha apenas uma única ovelha. Davi está na plateia e essa cena se desenrola no palco. Imaginemos. O homem rico recebe um visitante, um viajante que chega tarde da noite e, em lugar de pegar uma das suas ovelhas, do seu rebanho farto e numeroso, ele vai pegar aquela única ovelha do seu vizinho, daquele homem pobre. Nesse momento, o texto diz que então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ora, essa é uma das parábolas da Bíblia. Se pudermos olhar para o livro de Samuel, encontraremos 2 parábolas. Uma proferida por uma mulher sábia e agora esta proferida por Natan. Nessa parábola, Davi é colocado na plateia para assistir o horror dos seus atos. Eu vejo nesse texto o grande desafio para nós nos afastarmos de nossos atos pecaminosos e assistirmos de camarote, na plateia, o horror de nossas ações. Quando Davi faz isso, sem se dar conta, Davi é tomado de um sentimento de ira, de rancor, e ele mesmo estabelece a sentença. Então a sentença dele é o seguinte: tão certo como vive o Senhor, que a pessoa que fez isso merece a morte. Será que cada um de nós, se pudéssemos olhar nossas atitudes, não de dentro, mas de longe e de fora, da plateia, assistindo o palco, do horror de nossas atitudes, poderíamos julgar a nós mesmos? Davi faz isto sem saber que esta é a sua história. E o profeta Natan aqui então vai dizer: esse homem é você. E você fez assim, 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 vai descrevendo, está no capítulo de número 12. Não vou ler aqui, mas você pode fazer essa leitura. O fato é que Davi se arrepende do seu erro somente aí, nesse momento. Mas o profeta diz que a criança não vai viver. E a criança que está no ventre de Betseba, ela definitivamente morre. Mas esse episódio marca, veja, a queda de Davi, a morte da criança. A manifestação de graça é justamente com esta pessoa nasce Salomão, que vai ser o futuro rei de Israel, mas os juízos de Deus vão fazer parte do reinado de Davi em sua casa, que é o que descreve o capítulo 13 a 20. Os desastres de Davi. Olha, esta é uma passagem da Bíblia muito desconfortável. Quando você lê os problemas familiares de um rei, ela é muito desconfortável, especialmente quando você chega aqui no capítulo 13, que você encontra o incesto de Amon, filho de Davi, irmão de Absalão, irmão de Tamar. Ele arquiteta um plano para que Tamar venha à sua presença, venha consolá-lo, porque ele está sem querer comer, ou pelo menos ele está forjando isso, até o momento em que ele se apossa dela. É uma violência sexual que aparece aqui nesse texto, e depois ele despreza. Esse é um texto que reproduz, veja,
acontecimentos que estão se multiplicando em nossos dias. Mas aqui é uma experiência de uma violência familiar. E como se não bastasse, diante disso, ele despreza Tamar e depois ele é assassinado por Amon, também o seu irmão. Isso é a casa de Davi. Se você pode parar um instante e dizer o seguinte: como pastor, esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Esse é o lado e o desastre da vida de um homem que cometeu negligência espiritual e deu lugar ao adultério no seu reinado, deu lugar a trapaças, a mentiras e a enganos que trouxeram, vamos dizer, uma sentença e um juízo sobre a sua casa. Quem olha os capítulos 13 a 20 vai encontrar aí muita coisa, vamos dizer, indesejável. Você tem a revolta de Absalão aqui, que está no capítulo de número 15. Ele entra na cidade de Jerusalém e antes que as pessoas cheguem a Davi para se consultar, ele aborda, faz um elogio, se coloca como juiz e começa a minar o coração das pessoas. Até que ele se levanta contra Davi, seu pai, para matá-lo, mas no final ele é quem acaba morto. Davi somente aí pode voltar ao trono novamente. Porque durante um período, Absalão é quem estava sobre o trono. Então, se você consegue olhar esses 3 recortes aqui, você vê a ascensão de Davi, que é algo muito importante, a conquista e a expansão do reino, a queda de Davi, a negligência, o adultério, as trapaças, o assassinato, o casamento para encobrir seus erros, até que ele é confrontado com esta realidade, olhando a sua história de um outro ângulo. Acredito que esta é a base fundamental para tratarmos os nossos pecados, olhar com outro ângulo, ver quem somos, não dentro da situação, mas de fora. Talvez sintamos o que Davi sentiu, ira, e julgou com sentença de morte a sua própria vida, não sabendo que o personagem daquela história era ele. E você tem todos esses descaminhos dos capítulos 13 a 20, até que do 21 ao 24, nós temos ali o caso dos gibeonitas. Os gibeonitas, você vai lembrar, é aquele povo inimigo que fez uma aliança com Josué, como se fossem povos distantes. Mas ali, quando foi feita uma aliança, Deus honrou esta aliança. E Saul desonrou esta aliança. Desonrou a aliança, fazendo com que os gibeonitas fossem mortos, e muitos deles foram perseguidos e mortos. Então, nesse capítulo 21, Davi vai procurar a liderança dos gibeonitas e vai se oferecer para restaurar o dano que Saul fez. E eles pedem que sejam enforcados os filhos de Saul. Ele vai separar aqueles que são protegidos e vai entregar os filhos de Saul para os gibeonitas, que de fato são enforcados. E nesse momento Davi reconstrói um pacto que havia sido feito lá com Josué. E é nesse sentido que a gente encontra agora o cântico de louvor de Davi, no capítulo 22, que tem de 1 a 51 versos, é uma história bem interessante, e finaliza com o censo. Veja, o censo, o que é o censo? No capítulo de número 24 de Samuel, eu ficaria mais tempo com você também, mas como é uma visão panorâmica, a gente pode apenas dar uma pincelada sobre esse aspecto. Mas aqui o censo
Davi é instigado pelo próprio Deus a fazer a contagem. Mas o que ele faz? Ele ordena ao seu general que faça a contagem dos homens de guerra. O seu general diz o seguinte: mas isso está correto? E ele vai adiante com esse censo e Deus o repreende. Porque o censo, nesse aspecto aqui, dá a falsa imagem de que ele tem um exército poderoso, confia nos números. Aqui nos remete ao juiz Gideão, que com 32 mil no exército, o Senhor disse: é demais o exército, eles vão pensar que a vitória foi pelo braço deles. Então esse censo leva Davi a ter que escolher entre 3 pragas, 3 coisas. A primeira delas foi: queres 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te perseguirão, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Ele escolheu a última. Não 7 anos de fome, não 3 meses de perseguição dos inimigos, mas 3 dias de peste. A peste veio por 3 dias e assolou Israel. E antes que a terra fosse devastada, a misericórdia de Deus veio sobre eles. Para aplacar ou para resolver essa questão, Davi foi convocado para ir ao vale de Araúna para oferecer um sacrifício a Deus. E quando ele chega nesse lugar, Araúna diz: aqui veio o meu rei, meu senhor, aqui devo a honra. Ele disse: eu vim oferecer um holocausto ao meu Deus. E Davi diz uma das coisas muito profundas. Araúna diz assim: tome tudo que você precisar, o boi, os animais, os aparelhos, a lenha, tudo aqui é de graça, absolutamente 0,800, você não vai gastar nada, eu vou te dar tudo. Davi, diante dessa oportunidade, diz assim: de maneira nenhuma eu oferecerei ao meu Deus um holocausto que não me custe nada. Culto barato, oferta vazia. De maneira nenhuma eu oferecerei ao meu Deus um holocausto que não me custe nada. Eu vou pagar. Tem um preço. Não é a soberba, mas é a consciência de que tem um preço. Não de graça, mas algo que precisa ser pago, um valor determinado. É assim que nós completamos então o livro, que tem 24 capítulos, mas está dividido assim dessa forma. Eu convido você a mergulhar em cada uma destas situações, porque elas têm aí um chamado para lições específicas. No geral, o que a gente pode dizer então? Davi, após a morte de Saul, ele é coroado em Hebrom. Aqui é 1010 a.C., não é? Depois, Davi é coroado em Jerusalém e torna-se rei sobre todo Israel, por volta do ano 1004 a.C. Primeiro, rei em Hebrom, só de Judá. Depois, rei de todo Israel, também em Hebrom ainda, mas logo depois conquistando Jerusalém e indo para Jerusalém. Veja, de 1004 a.C. até 992, Davi aqui, ele está precisamente aí com seus 20 anos de reinado, ele comete o adultério com Betseba, e aí há uma queda como rei, desmoraliza como rei, há uma vergonha diante de Deus, e ele começa a agir com tantas outras ações, até que nesse período aqui surge o Salmo 51, surge o Salmo de número 32, e depois que ele se refaz, nós temos aqui o nascimento de Salomão, 991 anos antes de Cristo. É um ano depois daquela experiência de queda. Então, em toda a vida de Saul, esse foi o tempo que durou a sua restauração. Aí, nós temos Davi, no final da sua vida, em
980, 970 a.C., realizando o censo, do qual ele é disciplinado, e o final, que é Salomão, o seu filho, coroado como rei, e Davi morre, precisamente aí, em torno de 970 anos antes de Cristo. Essa, então, é a trajetória e a linha do tempo que nos situa o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também é um homem que comete erros e comete pecados. O que a gente pode dizer é que a principal aplicação em olhar o livro e a história de Davi é essa: homens de Deus também pecam. Mas a diferença está na maneira como lidam com o pecado. Saul pecou, mas parecia ainda soberbo, e não soube lidar muito bem com essa restauração. No final da sua vida, indo consultar uma necromante. Davi aponta um caminho para todos aqueles que cometem pecados. Quando você pecar, então arrependa-se, e arrependa-se sinceramente. Apresente-se ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, e aceite o seu perdão e restauração. Quando olhamos para a história de confissão de Davi, encontramos então aqui no Salmo 51, esse coração que foi quebrantado diante de Deus. Eu quero olhar com você, para a gente finalizar, essa passagem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. É fundamental isso. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Esse trecho aqui, para mim, é a maior consciência de Davi. Ele não pecou somente contra Deus, mas é a consciência de que todas as pessoas com quem ele errou foi uma desonra em relação a Deus. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases da verdade no íntimo. Que Deus se alegra é o que é a verdade. Qual é a verdade que está no seu interior? E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Veja, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, um espírito inabalável, porque o espírito que Saul teve foi um espírito conturbado, depois que o Espírito de Deus saiu dele. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, como aconteceu com Saul. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Veja, todas as pessoas que caíram, um dia podem ensinar. Não pense que quem caiu perde o direito de um dia ser exemplo. Não. Todos os que caíram podem um dia ensinar. Ensinarei aos transgressores o teu caminho e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Aqui, eu preciso que você lembre do verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. O verso 14 merecia um grifo aqui agora. Por quê? Porque quando nós pensávamos quem foi responsável pela morte de Urias, mesmo sendo um homem perdoado, Davi, ele é o responsável.
Quando nós pensarmos sobre as consequências da morte do filho de Davi com Betseba, ele é o responsável. Os desajustes na sua casa, a morte de Amon e a de Absalão, Davi é o responsável. Então ele reconhece que pode até errar novamente, mas me livra dos crimes de sangue. Então ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocausto. Veja, aqui ele lembra que ele fez muita coisa, escondendo seu pecado, mas havia suas orações, havia uma série de coisas e de rituais, até que o profeta Natã vai confrontá-lo. É interessante. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, nesse caso é Jerusalém, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que nós vimos aqui então, hoje, foi uma trajetória de um homem chamado Davi, levantado, suscitado, abençoado e ungido por Deus, que fez grandes e importantes conquistas numa incursão militar vitoriosa. Mas um homem que na sua negligência cedeu ao pecado, às paixões do coração e se afundou na sua trama que diante de Deus o envergonhou como soberano, como rei entre os homens. Sua confissão, seu coração quebrantado e contrito, é um retorno de volta ao lugar de onde ele não deveria ter saído. Homens, mulheres que servem a Deus, gente que teme a Deus, também pode cometer erros. Mas todas as vezes que os cometemos, não são bênçãos de Deus que atraímos, mas o juízo de Deus, a sentença de Deus. E nós mesmos, se estivermos do outro lado, olhando o horror de nossas ações, teremos como Davi ira e uma sentença de morte. Mas que bom que nós encontramos o capítulo 32 do Salmo e também o capítulo 51, que mostram como é viver este arrependimento na pessoa de Davi. Esse é o lado onde o rei se coloca como indigno diante de Deus, e o Senhor o reconduz e o refaz. A minha oração, então, nesse dia, é que olhando esse panorama da história do Antigo Testamento, você, ao passar pela história de Davi, pela história de Saul, pela história de Samuel, seja impactado pelo desafio de obedecer a Deus, de viver pela fé e de ser diligente e não negligente, para que não caia em tentação e atraia tantas consequências. Quero orar com você mais uma vez, pedir que o Senhor traga renovo. Talvez esta história identifique você, e você quer recomeçar e não sabe como. Leia o Salmo 32 e leia o Salmo 51. Estas duas narrativas apontam um caminho precioso. Amado Deus, ao Senhor pertence a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Aprendemos com Davi que nossos anseios humanos e a negligência espiritual nos levam à vergonha e à queda. E quando somos responsáveis por pessoas e lideramos, não devemos permitir que os anseios do coração nos levem ao fracasso como líderes. Grande vergonha e horror e sentença de morte vem como consequência. Por isso hoje, Senhor, eu peço que o Senhor nos identifique com um coração quebrantado e contrito, com uma vida que
zela para andar na tua presença, honrando ao Senhor em tudo que o Senhor é e faz. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, de compartilhar esta lição. Que haja renovo e restauração na vida de todos os meus irmãos, assim como pedimos que o Senhor nos mantenha firmes, como homens e mulheres segundo o teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe até o nosso próximo encontro, sempre, é claro, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.